Olá pessoal, vamos mostrar hoje para vocês no vídeo como trabalhar com a edição de HDR. O que significa um HDR? Significa você extrair o melhor que pode de cada uma das imagens que você capturou anteriormente. Eu capturo uma imagem normal, que seria uma exposição normal. Depois eu capturo uma imagem com mais exposição, superexposição, e outra imagem com subexposição. Isso no caso de 3. Se você vai usar 5 fotos para fazer HDR, então é uma normal, uma superexposta, uma mais superexposta, uma subexposta e outra mais subexposta, quer dizer, com menos luz ainda. Então, dessa forma eu vou conseguir detalhes nas altas luzes, quando você tem muita luz. Então você vai conseguir capturar detalhes nas altas luzes e quando tem muita sombra, você consegue detalhes na sombra. A câmera fotográfica não é como o olho, no nosso olho, quer dizer, nós olhamos e vemos sombras e altas luzes muito melhor do que o sensor da câmera pode capturar. E para compensar isso, nós temos que fazer o HDR, que é a junção das imagens, e nós vamos mostrar no Photoshop e também no Lightroom para vocês como é que funciona isso. Okay? Vamos mostrar para vocês agora como é que se edita HDR, faz o HDR no Adobe Camera Raw, que seria do Photoshop, e depois nós vamos mostrar também no Lightroom, ok? Bom, a imagem que vocês estão vendo na tela agora é uma imagem que faz parte do pacote do Photoshop enquanto a ambiente de trabalho. Vocês estão aí agora no Bridge. Esse Bridge é uma ponte entre o Photoshop e as imagens que você tem no seu computador que você fez. Então aqui eu posso ver as imagens em tamanho diferente, eu posso aumentar, eu posso diminuir, igual acontece no Lightroom, ok? Então eu posso pegar uma imagem, por exemplo, e abrir ela completamente na tela tamanho grande. E é um visualizador e é uma ferramenta de ajuda do Photoshop e que é parecido com o ambiente de revelação lá de tratamento de imagem do Lightroom. Então depois eu vou falar mais sobre esse apêndice aqui, esse programa que está junto com o Photoshop. Tem muita gente que não conhece nem usa, então tem que usar porque esse é o ideal para se usar junto com o Photoshop. Ele foi feito para ser usado junto com o Photoshop. Mas vamos até agora, depois nas próximas aulas a gente vai falar sobre isso, em detalhes. Mas vamos até agora a edição do HDR. Eu separei 3 fotos aqui para vocês, da última viagem que eu fiz para Tapiraí, né? E vocês podem ver aqui a Cachoeira do Chá, lá de Tapiraí. Essa foto é uma foto normal, exposição normal, onde eu tenho, não tenho muito detalhe nem na sombra, nem nas altas luzes. Aqui eu tenho muito detalhe nas sombras e está tudo estourado, pelo jargão na fotografia, estourado sem detalhe, na onde tem as altas luzes. Então aqui na pedra não existe a textura da pedra, aqui não tem detalhes nenhum na água, e nessa foto eu já tenho detalhe na água, eu tenho detalhe na água que está caindo aqui na cachoeira, né? Eu tenho detalhe aqui da pedra, olha os detalhes da ranhura da pedra, né? Então eu tenho 3 imagens, cada uma das imagens tem alguma coisa de bom e alguma coisa que é muito ruim. Então eu vou juntar as 3 para fazer uma imagem melhor. Então esse processo que é o famoso HDR. Na câmera de vocês tem um ajuste para fazer esse tipo de foto, é o breaking. Quem usa, por exemplo, a Nikon como eu uso, do lado esquerdo, na frente do lado da lente, do lado esquerdo, de quem está olhando para frente, você tem lá BKT. Esse BKT, você clicando ali, você vai ajustar com o botão, aquela rodinha que tem atrás e na frente, para você bater 3 fotos, 5 fotos, 7 fotos, lógico para as câmeras que podem fazer isso. E também, quanto que vocês vão dar de ponto de diferença, por exemplo, se vai ser 1 ponto só para cima ou para baixo, 2 pontos para cima e para baixo, enfim. Daí você configurou aquela possibilidade do break. Quando você faz a foto, ela automaticamente já faz uma subexposta, uma normal e uma superexposta. Vamos falar também disso em detalhes, vou mostrar isso em detalhes, vou explicar as nuances desse tipo de trabalho quando você vai capturar na câmera. Mas de qualquer forma, vamos tratar agora exatamente da edição que nós ficamos proposto aqui no nosso exercício de HDR. Então eu selecionei as 3 imagens, cliquei em Shift na primeira e Shift na última, selecionei as 3, vou abrir no Adobe Camera Raw.
O Adobe Camera Raw, ele trabalha as imagens que tem 16 bits, que no caso são as imagens em RAW, ou RAW, que seria cru em português. Por que cru? Porque quando você captura, a máquina, a sua câmera não processa, como no JPEG, ela não põe contraste, ela não põe definição de cor, ela não põe nada, põe uma imagem cru, que precisa ser cozida, digamos assim, para ficar bem claro. Quando você vai cozer alguma coisa, você tem que colocar na panela, fritar, aquela coisa toda. E aqui é a mesma coisa. Para mim, tornar uma imagem boa, eu tenho que revelar essa foto, eu tenho que editar essa foto, ok? E para a gente fazer isso, então, a gente usa o Adobe Camera Raw, que é o que está aberto agora aqui. Uma vez que você edita uma pré-edição aqui, você vai para o Adobe Photoshop fazer a finalização da imagem. No caso, selecionamos as 3 imagens aqui de novo, Shift na primeira e Shift na última. Eu tenho essa parte de cima aqui, eu clico aqui nesse botãozinho, aparece aqui Merge, mesclar em HDR, e tem também Alt M. Quem prefere usar o atalho do teclado pode usar Alt M perfeitamente. Quem trabalha com Apple, quando clicar aqui na mesma posição e tiver Merge HDR, vai ver aqui qual é a configuração do teclado para poder abrir com o atalho do teclado. Então eu vou clicar em mesclar, ela vai criar uma nova imagem, também vai ser uma imagem cru, quer dizer, ela já vai processar, porque eu vou pedir para processar um pouco a imagem, ela já vai sair um pouco editada, não finalizada, mas na verdade ela vai estar com o arquivo DMG da Adobe, que é arquivo RAW, ok? Então nós estamos abrindo aqui, ela está criando uma mesclagem para mostrar para a gente o que vai acontecer. Demora um pouquinho, e essa demora depende muito do computador de cada um. Que tipo de processador usa, quanto usa de memória RAM, que tipo de placa de vídeo, enfim. Então aqui nós podemos ver que tem umas áreas em vermelho aqui. Porque eu selecionei aqui Show Overlay, que é para mostrar onde tem imagem que está tremida. Apesar de ser 3 fotos e as 3 fotos terem sido capturadas no tripé, mesmo assim, aonde ventou as folhas e as árvores aqui tremeram um pouquinho. Aonde passou a água, logicamente que tremeu, por isso que fica aquele leito, porque foi feito em baixa velocidade. Aqui eu tenho alto alinhamento e aqui eu tenho alto tone. Alto tone significa assim, Photoshop, me dá uma pré-ajuste para mim já do jeito que deve ser essa imagem, ok? Alto alinhamento colocar uma foto alinhada junto com a outra para não ficar torta nenhuma delas, se por um acaso você bater um pouquinho no tripé, você bateu um pouquinho no disparador e saiu do lugar, enfim, tá certo? Então, e aqui embaixo, The Ghost, que é tire para mim os fantasmas, por favor, retire os fantasmas. Essa última configuração que eu fiz aqui, toda vez que eu abrir, vai aparecer igual. E não preciso mudar mais, se eu quiser manter dessa forma. Se eu quiser tirar, eu posso tirar, ok? Então vou dar Merge, vou mudar o nome aqui para essa imagem, vou colocar aula HDR1, ok? Então eu dou salvar. Observe que o Adobe colocou uma imagem aqui, tem uma tarja azul embaixo, e essa tarja azul é que está processando a imagem, ela não está pronta ainda não, ela está mesclando, já está mostrando uma prévia, agora que terminou a faixa azul de completar, eu posso mexer na minha imagem. Observe aqui na minha paleta de configuração básica do Adobe Camera Raw, que eu já tenho aqui, o Adobe já mexeu aqui na minha altas luzes, nas minhas sombras, no branco, no preto, já deu uma prévia do que é uma configuração ideal. Se você estiver satisfeito com isso, é só dar OK e ir para o Photoshop. Se você não acha que não está bom e quer fazer alguma coisa a mais, então você pode mexer nela, que está à vontade para mudar o que você quiser. Por exemplo, eu vou dar vibrância nessa imagem para a cor. O que significa o vibrância? O vibrância ele aumenta um pouquinho a cor local. O que significa local? Aonde tem o pixel verde, ele vai aumentar naquele pixel apenas o verde. Já a saturação, ela invade a área do lado. Então ela passa a ser vermelho, laranja, amarelo, mescla umas cores todas juntas, fica uma aberração. E eu não recomendo que vocês façam isso, porque não vai ficar legal. Então já a vibrância, olha a diferença de aumentar a cor do vibrância.
Ele não interfere, uma cor não interfere na outra e fica legal. Principalmente se você vai fazer esse tipo de aumento de, cor, de vibrância aqui na cor, se você fizer com rosto de pessoa. Se você usar saturação, vai ficar um rosto horrível, porque vai sair amarelo, vermelho e roxo, e, enfim, vai misturar toda a pele. Então eu tenho aqui já uma prévia da cor que eu queria, e agora eu quero colocar uma vinheta. O que é uma vinheta? Uma vinheta é colocar aqui um escuro do lado da imagem, né? E eu ampliei aqui, vou dar a fita aqui para voltar ao normal. Então eu quero colocar um escuro aqui em volta da imagem, para que o detalhe da imagem fique, o olhar da pessoa quando veja a imagem, ela olhe mais a parte que me interessa, que são as pedras, aqui a cachoeira e a corredeira aqui, ok? Então, onde eu faço essa possibilidade de colocar a vinheta? Aqui em cima nós temos as janelas, cada uma são janelas diferentes. Isso também eu vou comentar e vou explicar uma a uma para vocês em novos vídeos que virão, por isso fiquem atentos aí e acompanhem o canal Paixão pela Fotografia, ok? Então eu vou aqui em FX, eu tenho aqui vinhete, né, que é vinhetar. Então eu vou pegar aqui nessa amonte aqui, vou para o lado esquerdo, veja como ela vai escurecendo, escureceu muito, claro que eu não vou deixar assim. Então eu vou voltando um pouco para cá, vou voltando, eu quero só que escureça um pouquinho e estou satisfeito, né, com essa vinhetada que eu dei aqui. E quando você olha para a imagem agora, você olha exatamente para onde eu quis que você olhasse, no centro e nas partes da foto onde que é mais interessante para mim mostrar para você aquilo que eu vi na hora que eu fotografei, ok? Então eu vou voltar aqui e vou falar, bom, Fran, mas não ficou muito legal aqui essa área aqui da cachoeira, tá faltando um pouco mais de detalhe aqui, apesar de ter juntado as três imagens, né? A cachoeira ainda ficou um pouquinho branca. Tal. Acontece que aqui tinha uma névoa no dia que eu fotografei, e então por isso que nós não conseguimos fotografar com mais detalhes. Mas eu posso melhorar isso. Como que eu melhoro escurecendo e dando mais detalhes aqui? Eu vou pegar aqui em cima, na minha paleta aqui de cima, essa ferramenta aqui que é o pincel. Observe que esse pincel ele tem uma área, né? Essa área de preto é a área que ela vai colocar maior intensidade. Então eu vou aumentar, clicando do lado direito eu aumento e diminuo esse pincel. Se eu não quiser fazer isso por aqui pelo meu teclado, pelo meu mouse, perdão, eu posso vir aqui em tamanho, aumentar aqui ou diminuir, tá certo? Então você veja que eu aumentei, olha o tamanho que ficou o pincel, diminuí aqui do lado direito e o pincel ficou menor. Se eu quiser, eu posso clicar do lado direito do mouse, segurando apertado, eu ajusto do tamanho que eu quero. Eu tenho que deixar o pincel exatamente do tamanho que eu vou usar aqui para não passar nas áreas que não me interessam. Eu quero escurecer um pouquinho isso aqui, então eu venho aqui em exposição, dou um pouquinho mais escuro. Quero diminuir as altas luzes, então eu vou aqui em altas luzes, do lado esquerdo ela vai diminuir as altas luzes. Então vamos ver, eu clico um pouquinho de cada vez aqui, vou passo a passo escolhendo as áreas que eu quero que fique mais detalhado, que fique com melhor definição e recupere mais as altas luzes. Ô, Fran, mas ficou um pouquinho escuro demais. Então eu posso vir aqui e mudar. Eu posso trabalhar aqui do jeito que eu quiser. Vocês observam aí que foi só mexido nessa área, ok? Se eu quiser escurecer um pouquinho mais a pedra aqui que está clara, eu também posso clicar aqui, ó, escurecer um pouquinho mais. Ah, Fran, eu errei, eu não quero, não ficou legal. O que eu posso fazer? Aqui em cima eu tenho adicionar, eu posso ficar adicionando as configurações que eu fiz e posso dar apagar. Então eu clico do lado de cá, é outro pincel e eu vou clicando em cima da onde eu coloquei o pincel para escurecer. Vocês podem ver que já não está mais escuro. Uma vez feito isso, eu estou satisfeito, eu vou abrir no Photoshop. Olha lá, estamos abrindo no Photoshop. Demora um pouquinho e isso, como eu já disse, sempre essas demoras de processamento, de edição, depende muito do processador que você tem na sua placa de vídeo, o processador que você tem para trabalhar a imagem, também a quantidade de memória RAM, enfim, tudo isso é importante. Quanto mais, melhor, ok? Então, Frama, você terminou a imagem? Não, ainda vou editar essa imagem no Photoshop para me finalizar. Esse processo nós vamos mostrar em outro vídeo também. Nós não podemos mostrar tudo de uma vez só, nós vamos passo a passo. Então, outra vez eu peço para vocês que acompanhem o canal, que vocês vão presenciar o que eu faço normalmente para finalizar, ok? Então, agora eu estou satisfeito com essa imagem, eu vou salvar, posso salvar em JPEG.
Posso salvar em extensão do Photoshop, posso salvar do jeito que eu quiser, ok? Então vamos sair para a gente ir para o segundo exercício. Então eu vou sair aqui, vou voltar no meu ambiente do Lightroom, aqui do Lightroom não, perdão, do Bridge. Agora eu vou pegar outra foto. Essa foto foi feita agora em Saint Jazz, no Paraná, que está no último vídeo que eu coloquei, que eu mostrei e expliquei na hora que estava aqui capturando qual o objetivo de fazer o HDR, mostrei na prática como fazer isso, e agora vamos selecionar essas 3 imagens da caverna, que tem entre a divisa de Saint Jazz e de Itararé, no estado de São Paulo e no Paraná. Vou dar Enter de novo, mesmo processo que nós fizemos anteriormente. Seleciono o Ctrl A, seleciono as 3, e venho aqui e seleciono o Merge, ok? Vai criar uma nova imagem de novo, e vai criar uma nova imagem em RAW para vocês. Vocês vão ter que salvar essa imagem, vocês podem mexer nessa imagem quantas vezes quiserem, que ela é configurável a cada vez que vocês abrirem, não tem problema nenhum. Não perde qualidade, ela não destrói a imagem quando você faz as atualizações aí, quando você muda alguma coisa. Por isso que é importante trabalhar com o RAW, que tem 16 bits, tem muito mais informação do que JPEG, que tem 8 bits, ok? Então demora um pouquinho, mas está no fim. Então, olha aí. Gerou a nossa imagem aqui, e aonde está vermelho aqui é onde tremeu, a água, onde passou a água, aquela coisa toda. Então, as mesmas configurações que eu tinha deixado antes, como eu falei para vocês, aparecem aqui, eu estou satisfeito com isso, é isso mesmo que eu quero, que tire os fantasmas da água e tal. Eu dou Merge, vou criar aqui mais uma imagem, né, porque essa é uma nova imagem, então eu vou colocar aula HDR2, é o nosso segundo exercício. Está criando aqui uma nova imagem, observe que está a tarja azul, está terminando. E assim que terminar eu posso começar a mexer na imagem, que a imagem já está produzida aqui. Então vocês podem ver que eu tenho a imagem muito melhor, mas muito melhor que as 3 imagens que eu tenho aqui do lado. A imagem que acabamos de fazer, ela é superior em muito às imagens que nós capturamos. Então já nesse ponto que nós estamos aqui, já é uma imagem muito melhor daquilo que alguém vai tentar fazer lá na caverna, lá, olhando, que caverna bonita, tá, mas com aquela escuridão que está lá, vocês não vão conseguir fazer nada que preste, ou nada com uma qualidade muito boa. Então o que eu quero aqui? Vamos vinhetar de novo aqui? Vamos. Então vou lá no FX, venho para o lado esquerdo, dou uma fechadinha nas beiradas aqui para deixar a imagem, o olhar da pessoa mais voltado para o centro, ok? Eu quero escurecer um pouquinho essa parte aqui, que eu estou achando que esse amarelo aqui, essa parte aqui está um pouquinho branco demais, então eu vou pegar o pincel de novo lá. Ele já está com a última configuração que eu fiz, sempre ele fica com a última configuração. Então eu vou pegar, aumentar um pouquinho, que eu vou pegar essas áreas aqui, ó, e vou escurecer um pouquinho mais, para não ficar muito aberração aqui, essa luz aqui, olha aí. Equilibrei a luz. E lá no fundo continua um pouquinho escuro. Então eu vou voltar a dar um novo aqui, eu venho aqui em cima, ó, na minha paleta, dou novo. Agora eu não quero escurecer, agora eu quero clarear. Então eu dou mais exposição, eu quero que dá detalhe nas sombras, então eu venho para o lado direito. Então eu tenho agora toda a minha atenção voltada para conseguir mais luz, para conseguir melhores detalhes na sombra. Eu vou lá onde tem sombra, olha o que está acontecendo. Eu consigo trazer detalhes aonde estava escuro. Mas aí fala assim, mas Fran, exagerou muito. Então eu também, da mesma forma que eu fiz antes, olha, eu posso escurecer e posso clarear. Se vocês vão buscar aqui o ideal para vocês aqui, que possa ficar bacana, ok? A imagem está boa, estou satisfeito, então eu vou abrir no Photoshop como eu fiz com a outra imagem. Aí termino o processo de pré-edição. No Photoshop, como a gente já falou também, nós vamos fazer um processo diferente, melhorando ainda mais essa imagem, e vocês vão ver futuramente. Então, ok? Vamos mostrar agora para vocês como fazer essa mesmo processo de HDR no Lightroom, ok? Então eu vou abrir o Lightroom aqui, está abrindo o Lightroom. Também, como o Photoshop só pode fazer essa mesclagem se você usar as últimas versões do Lightroom. As versões mais antigas não é possível fazer HDR aqui no Lightroom. Então eu seleciono uma imagem, seleciono a última e com o Shift apertado, selecionei as 3. Aonde está aquele botão que você deu Enter lá? Se eu der Enter aqui, não, é totalmente diferente.
Eu vou clicar do lado direito da imagem, com as 3 selecionadas, eu clico do lado direito, está aqui, ó, Photo Merge, HDR. Também é Ctrl H. Ou você dá Ctrl H ou você dá HDR. Ok? Então eu vou dar HDR. Veja que abriu uma paleta aqui completamente diferente da outra paleta que eu abri no Adobe Camera Raw. Mas na verdade é a mesma. Olha lá autoalinhamento, autotone, deghost. Eles só mudaram a janela aqui. Talvez para confundir todo mundo aí, para que as pessoas comprem o Photoshop separado do Lightroom e tenha os dois que podem fazer a mesma coisa. Não sei. O que se passa na cabeça do pessoal da Adobe, nesse ponto eu não sei. Veja que aconteceu exatamente a mesma coisa com a edição que nós fizemos no Photoshop. Eu fiz questão de usar as mesmas fotos, para vocês verem que aconteceu a mesma coisa. Então já está, eu dou Merge, vai mesclar, vai criar uma imagem aqui na frente das 3, que seria uma imagem nova, a mesma coisa que nós fizemos lá no Adobe Camera Raw. Aqui em cima você pode ver a evolução do lado esquerdo, criando HDR. O que eu tenho de experiência é que no Lightroom, a criação do HDR demora um pouquinho mais. Não é, no Photoshop é mais rápido, não sei porquê, mas acontece um pouquinho mais rápido. Ok? Então vocês podem observar isso. Uma vez que a imagem seja criada, ela vai aparecer aqui, vocês também podem editar. E veja, aquela paleta de edição básica que eu fiz no Adobe Camera Raw, aparece aqui, ó, mesma coisa. Altas luzes, sombra, branco, preto, vibrância, é a mesma coisa. Aquelas janelas que eu abri lá em cima, para dar vinhetagem, aquela coisa toda, estão aqui embaixo. Se eu der aqui efeito, você vai observar que tem aqui vinhetar e aparece aqui vinhetar da mesma forma. Vamos dar vinhetagem que nós fizemos aquela hora no Adobe Camera Raw. Mesma coisa aparece aqui. Se eu pegar também um pincel aqui, esse pincel também trabalha da mesma forma. Então eu posso pegar o pincel aqui, pintar da mesma forma que eu pintei lá e a foto está pronta. Para mim poder continuar essa foto no Photoshop, para mim continuar fazendo o trabalho de edição, eu tenho que clicar em cima dela, colocar aqui editar em, né, ou editar na onde, e eu escolho aqui Photoshop, e aí abre no Photoshop para mim poder terminar, se vocês têm Photoshop, senão a imagem vai ficar terminada ali, vocês podem salvar para o JPEG, como vocês quiserem, diretamente do Lightroom, ok? Eu espero que vocês tenham aproveitado a nossa aula, que utilizem as dicas que nós fizemos e que possam avançar com a fotografia de vocês.